Olá, tudo bem? Então, vamos continuar a conversa da semana passada, na entrevista lá do Ministério da Saúde, em que nós falávamos sobre a importância da comunicação entre os profissionais de saúde, principalmente os cuidadores, mas também os pacientes. Hoje a gente vai continuar essa conversa. Vamos lá para a entrevista? Então, essa questão da habilidade, você falando, a Mariana também trouxe essa questão da formação profissional. Ela realmente é uma falha muito grande da formação profissional. A gente não saber se comunicar, todas as profissões. A gente não saber se comunicar em equipe, a gente não saber se comunicar nem entre os nossos, imagine com as pessoas de outras equipes. Então, assim, essa é uma habilidade que deve ser desenvolvida, eu acho que na formação também, mas como ela está incipiente, a formação ela não consegue dar conta disso, é o cenário da prática mesmo, é o mercado de trabalho, é o ambiente do trabalho que deve trazer essa possibilidade e dar subsídios para que o profissional tenha a sensibilidade de entender o momento em que aquela pessoa está precisando, porque nem sempre o paciente tem a coragem, a palavra é essa, a coragem de dizer, eu não estou entendendo o que você está falando. Isso é muito importante. Quase nunca. Quase nunca ele tem coragem. Porque o paciente entende que o profissional é um banco de informações. E aí tudo que ele está falando, ele tem a obrigação de entender. Só que termos técnicos, isso é muito importante, a questão siglas. Exatamente. Isso é uma coisa essencial, que eu penso também é essencial. Evitar esses termos técnicos e tentar transferir de forma mais a pessoa consiga captar, né? Coloquial, que a gente coloca, que é você se adequar ao ambiente que você está. É certo que tem pacientes que vão entender, porque eles têm uma vivência na saúde, pacientes ou então os próprios cuidadores que têm muito tempo com aquele paciente, ele já sabe o que é um exame, uma tomografia, uma ressonância, ele já sabe o que é um certo medicamento, mas ainda assim você tem que saber, porque às vezes aquilo é novo para ele naquele momento. Às vezes o paciente teve uma agudização inesperada e aí ele precisa de uma tecnologia que não exista, que ele não tinha conhecimento até o momento, entendeu? Bom, então a gente, assim, para nós aqui é unânime essa questão da importância do cuidador e a importância da comunicação, né? Isso que você falou eu acho muito importante, Francília, assim, da gente se fazer ser entendido. Sim. Porque o que eu percebo muitas vezes... Isso, e o Francílio estava falando sobre isso antes, né? O feedback, a gente precisa ter esse feedback mesmo, para saber, entendeu, como eu falei da cuidadora que não sabia ler, né? Você entendeu o que está escrito, né? Então esse feedback ele é muito importante. Então assim, o que eu penso é que nós precisamos fazer um esforço diário, né? Como profissionais da atenção domiciliar, e o que eu percebo às vezes, assim, é que a gente tem uma cultura, não sei se é generalizada, mas eu sinto isso às vezes, que a gente fala muito em gastar tempo, né? Gastar tempo em informar, gastar tempo em ensinar, e eu acho que essa palavra é errada, eu acho que é investir tempo. Investir tempo. Né? A gente não gasta tempo com isso, a gente investe tempo, né, no cuidador. E aí a gente tem também que entender que muitas vezes o próprio paciente que tem, né, uma autonomia, como a gente estava falando, ele vai ser o receptor dessas informações. Então, a gente tem um perfil variado aí, né, de pacientes que conseguem entender essas informações e os cuidadores que também conseguem. Às vezes não, a gente tem que se fazer ser entendido, né? Mas para fechar esse nosso bate-papo aqui, queria assim que vocês pudessem falar assim, se a gente falar diretamente para o cuidador, que a gente entende que é uma peça fundamental, que é a nossa representatividade 24 horas dentro do lar, né? Se a gente pudesse assim passar uma mensagem, passar uma mensagem de apoio ou falar alguma informação importante, que a gente pudesse fechar esse bate-papo aqui. E já de antemão agradecer. Muito obrigado, viu, Mariana? A gente encontrou lá em Belo Horizonte, a gente encontrou lá naquele encontro em Belo Horizonte, né? E a gente se conheceu pessoalmente. Eu fiquei muito feliz de conhecer, obrigado pela recepção, né? Eu vim para cá, para Brasília, para isso também, né? Para a gente ter esse momento aqui. E já antes de conhecer pessoalmente o Francílio, já conheci por intermédio de você aí, né? Intermédio de você. Fiquei muito satisfeito também de conhecer e queria muito agradecer também, viu, Francílio? Já antecipa os agradecimentos e deixa vocês fecharem aí com essa colocação para os cuidadores. Então, gostou aí do nosso bate-papo? Bom, você cuidador, não perca o vídeo da semana que vem. O vídeo da semana que vem vai ser o último vídeo dessa série de 6 vídeos
e ele vai ser especialmente para você, cuidador, tá? Nós vamos falar sobre a importância do cuidador e eu acho que vai ser muito bom aí para seu crescimento dentro desses cuidados domiciliares que são tão importantes, tá bom? Então não perca semana que vem, na segunda-feira às 8 horas. Até lá!